Maio Roxo é uma campanha mundial de conscientização acerca da doença de Crohn. Crônica e incurável, essa doença ainda pouco conhecida da população afeta principalmente os intestinos, mas pode atingir todo o aparelho digestivo. Então, para sabermos mais sobre essa grave doença e sobre o Maio Roxo, eu convidei para o programa de hoje o Dr. Renato Gandolfi, do Instituto Lübeck, e a enfermeira Camila Alfieri, da Oncoitu. Bem-vindo, Dr. Renato, bem-vinda, Camila. Obrigado pelo convite. Então, vamos falar aí dessa doença de Crohn tão desconhecida. O que é essa doença? Bom, Mirna, a doença de Crohn é uma doença que acomete todo o trato digestório, né? Ela pode ir desde a boca até o ânus. E o que é isso? É uma inflamação crônica que não tem cura, como você mesmo disse, mas que hoje em dia a gente consegue ter um controle bastante adequado dessa doença quando feito o diagnóstico correto e empregada a medicação corretamente também. E por que o mês de maio foi escolhido para ser o mês de conscientização sobre a doença? Bom, na verdade, todo mês do ano ele é escolhido para alguma conscientização de alguma parte aí da saúde, né? Aqui no Brasil, o Maio Roxo, ele teve início, está mais forte, principalmente nesses últimos 3 anos, mas ele mundialmente já é comemorado já há 16 anos. Então, escolheu-se maio como mês para voltar para as conscientizações das doenças inflamatórias intestinais e escolhe-se uma cor justamente para que a população consiga fazer a associação daquela cor com aquela doença, né? Então, é por isso que a gente vê nos meses aí do Maio Roxo alguns monumentos iluminados com a cor roxa. Então, inclusive estamos de roxo, né? Então, a gente consegue ver, por exemplo, o Cristo Redentor, o Palácio do Planalto. Então, cada vez mais aqui no Brasil, instituições estão aderindo a essa campanha de conscientização que já acontece mundialmente há mais tempo, né? Então, escolheu-se esse mês para isso, para poder abordar sobre essa doença que, como vocês mencionaram anteriormente, é pouco falada. Então, voltando aí para a doença de Crohn, qual a incidência, né? Quantas pessoas, nós temos essa informação, e qual é a faixa, existe uma faixa etária ou um gênero que ela atinge mais? É o seguinte, em relação à incidência da doença, no Brasil a gente não tem dados muito confiáveis, né? Mas estima-se que nos Estados Unidos tenham mais ou menos 2 milhões de habitantes, né, que são acometidos pela doença de Crohn. Em relação ao gênero, não há diferença entre homens e mulheres, e o que chama atenção são as idades, né, os picos de incidência de acordo com a idade, que seria em torno aproximadamente dos 20 anos, né, um dos picos, e o segundo pico mais ou menos em torno dos 40 anos. Entre 20 e 40, então? Ali por volta dos 20 anos, aí essa linha, né, essa curva cai e volta a crescer em torno dos 40 anos. E, doutor Renato, quais as causas da doença de Crohn? Até hoje a gente não se sabe com certeza uma causa definitiva para a origem dessa doença, mas vários estudos mostram que as pessoas elas têm alguma predisposição genética, né? Tem alguns genes envolvidos nela também. Não é uma doença genética, não se passa de pai para filho, mas a gente sabe que tem alguns genes que predispõem à doença. E a gente acredita que os fatores ambientais e os próprios fatores imunológicos da pessoa, elas podem, com o passar do tempo, por algum motivo, desencadear toda essa doença, toda essa inflamação fora do controle no intestino, né, que é o que é a doença. E quais os principais sintomas de uma pessoa que tem doença de Crohn? Bom, os sintomas variam muito. Por quê? Porque, primeiro que eles mudam de acordo com a extensão da doença, né? Como eu disse, ela pode acometer desde a boca ao ânus. E depende muito da gravidade, da intensidade dessa doença. Mas basicamente é diarreia, sangue nas fezes, muco nas fezes também, que é o catarro, né? Perda ponderal e dor abdominal. Eu li que parece que tem também dor articular. Sim, o que acontece é o seguinte, a doença ela fica alocada no intestino, né? Mas ela pode dar alguns sintomas em outras regiões do corpo, que quando a gente resolve, quando a gente controla essa doença de Crohn, esses sintomas acabam sumindo.
que pode ser algumas lesões de pele, né? Dores articulares. Tem alguns pacientes também que têm acometimento visual também, da parte oftalmológica. Até a visão pode afetar? Até também. E algumas lesões também na coluna, né? E em fígado também. E qual é o pior sintoma? O pior sintoma? Olha, se a gente considerar uma doença de Crohn grave, né, o que a gente pode ter? Tanto a obstrução intestinal, né, que seriam formas graves, quanto a perfuração intestinal, que a pessoa precisa ser operada de urgência e tal. Então, são as duas condições mais importantes e mais graves, que é a doença fistulizante, que é a que perfura, e a doença estenosante, que é a que fecha o intestino, e ambas acaba tendo que a gente precisa fazer uma cirurgia de urgência nesses pacientes. E como que é feito o diagnóstico da doença? É só o exame clínico ou exige um pouco mais? O diagnóstico da doença de Crohn, a gente começa sempre pelo exame clínico, né? A história do paciente, o exame físico em si. E a gente tem várias ferramentas, né? A mais usada hoje é a colonoscopia, né? Que ela consegue ver o local de acometimento mais comum da doença, né? Uhum. Mas a gente tem exames radiológicos contrastados, tomografia, ressonância, alguns exames de fezes, exames de sangue também. É basicamente isso. E a partir do momento em que é diagnosticado Crohn, quais são as opções de tratamento? Eu acho que antes da gente falar um pouquinho do tratamento, Mirna, eu sempre gosto de lembrar que os pacientes com Crohn, aqui a gente está com o especialista, né, com o Dr. Renato, que ele trabalha com isso, ele estuda isso, mas infelizmente é comum a gente receber pacientes que foram subdiagnosticados, né, já apresentam alguns desses sintomas há um bom tempo e não foi feita uma investigação voltada para esse tipo de doença, e aí eles acabam chegando na mão do especialista com mais complicação, né? Esses pacientes que não foram diagnosticados precocemente, eles já têm que partir para uma linha de tratamento, é aquilo que o doutor falou, se ele tiver com obstrução ou com fístula, ele já tem que partir para uma cirurgia, para uma linha de tratamento mais agressiva do que aqueles que inicialmente, então, são com esses sintomas diagnosticados, e aí eles iniciam uma terapia de corticoide, né, e de imunossupressor para atuar naquela parte do sistema imunológico que ele mencionou. Quando isso não resolve, todas as tentativas foram feitas, o especialista ele passa para a prescrição da imunoterapia, tá? Hoje a gente tem disponível aí no mercado mais de uma droga de imunoterapia para esse tipo de patologia, e aí que vai definir a escolha de uma ou outra, se ela vai ser subcutânea, se ela vai ser endovenosa ou não, é o médico de acordo com os exames que o paciente apresenta e com a melhora do quadro. Mas a gente observa que, como são pacientes crônicos, ou seja, eles continuam usando essa medicação, né, por um tempo prolongado, você consegue observar que, por exemplo, a perda ponderal, que era de 20 quilos, os episódios de mais de 18 diarreias ao dia, elas diminuem e esse paciente passa a ter uma qualidade de vida, né? Isso, eu acho que, só complementando o que ela falou, o tratamento da doença de Crohn ele é muito individualizado. Então, não é uma regra, a gente não tem que seguir uma cartilha, por exemplo, tem essa medicação, depois a gente vai para essa. Às vezes a gente pega alguns pacientes mais graves que eles já têm que começar com o grau mais alto da escada, vamos dizer assim. E isso varia muito do acometimento da doença, dos sintomas. Essa imunoterapia é feita em clínica? Isso. Na verdade, como é uma medicação biológica, ela precisa ter todo um cuidado de conservação e também de aplicação, porque é como se fosse um organismo estranho que está entrando ali, né, no sistema imunológico. Então, às vezes, o paciente pode ter reação, então ela precisa ser muito bem monitorizada. Então, a gente só pode fazer em clínicas especializadas para esse tipo de medicamento. A Oncoitu faz? Sim, na verdade nós estamos aqui já vai fazer 4 anos. Antes da Oncoitu existir aqui na região,
A gente não tinha esse tipo, os profissionais não utilizavam esse tipo de terapia biológica pela falta de serviços que tinham que ir até Sorocaba, e a partir de então nós conseguimos fazer aí toda essa parte e dar o suporte, e a parte de pacientes de doença de Crohn, o Dr. Renato faz o tratamento lá conosco. E quais atitudes saudáveis, quais atitudes as pessoas devem tomar para prevenir as doenças do tipo Crohn? Na verdade, voltando um pouquinho no tratamento, né, o paciente que ele tem Crohn, mesmo ele tomando toda a imunoterapia, ou seja por medicação via oral ou na veia, ele acaba que nós temos que tomar cuidado de fazer com que ele passe com acompanhamento nutricional, acompanhamento psicológico. Por quê? Porque senão a gente conserta, né, um pedaço, e aí ele vai chegar lá no médico e vai falar: nossa, mas doutor, o remédio não tá fazendo efeito. E aí você vai ver ele tá comendo uma barra de chocolate todo dia, né? Então eu acho que não só para as doenças inflamatórias, mas os hábitos de vida que hoje todos nós preconizamos aí é o quê? Os alimentos com menos ingestão de conservante, de gordura, né? O exercício físico diário, pelo menos aí meia hora, aumento da ingestão de líquidos também, né? E porque assim, a parte de estresse a gente sabe que acaba interferindo, mas é mais complicado de você conseguir evitar, né? Então tem que tentar voltar para essa parte aí que na verdade hoje é preconizado os hábitos de não fumar, de não beber, né? Diminuir a quantidade de sal. Na verdade hoje é o que a gente preconiza para evitar vários tipos de doença, não só inflamatória, câncer, enfim, infarto, todas essas doenças. E no caso da doença de Crohn, é necessário um conjunto de profissionais para acompanhar esse paciente? Sim. Hoje em dia, a maioria das doenças, principalmente de Crohn, a gente não se deve só depositar o tratamento no médico, né? Tem que ter um acompanhamento psicológico, tem que ter acompanhamento nutricional. Inclusive até o lugar onde a pessoa vai receber, por exemplo, se ela estiver recebendo as medicações biológicas, onde ela vai receber a infusão, é importantíssimo também que aquele ambiente seja acolhedor, né? Porque como é uma doença que o lado psicológico, o lado emocional, o estresse, ele acaba contribuindo para prejudicar a doença. Se isso tudo conseguir abraçar ele, que ele se sinta confortável, o tratamento, a adesão ao tratamento é muito grande e o resultado dos tratamentos são melhores também, né? O Instituto Lübeck e a Oncoitu estão promovendo agora no final de maio um evento para conscientização do Maio Roxo, né? Na verdade, eu acho que pra gente contar um pouquinho dessa história do evento e linkar com o que o doutor acabou de falar, na verdade, quando a gente fala em atendimento humanizado, né, a gente está falando dessa parte de escutar o paciente, ouvir o paciente, não só atender com qualidade, com respeito, toda essa parte da equipe multiprofissional aí que a gente tem. E uma das pacientes do Dr. Renato, enquanto fazia o tratamento, ela estava numa fase em que ela não estava muito bem psicologicamente, e conversando, né, com ela durante uma infusão, porque o paciente, dependendo da medicação, ele fica lá conosco 2, 3 horas, enfim. E aí, durante uma infusão, ela mencionou a vontade de querer fazer alguma coisa, né, sobre a doença de Crohn aqui na região. E aí eu falei: olha, não tem nada, então se você quiser a gente tem todo o apoio. Ela levou aí a ideia também, o Dr. Renato deu todo o apoio, e ela fundou a ONG, que é a G-Crohn, né, que é voltada justamente para os pacientes aí com Crohn aqui da região. Então hoje ela já faz, por sinal ela tomou hoje a dose de infusão, dose mensal dela, dose bimestral lá dela de manutenção, e ela tomou e tá toda feliz, porque assim, a gente já tá no 2º ano, conseguimos apoio da ABCD, que é a Associação Brasileira, né, de Doenças aí inflamatórias, e aí a gente organizou ano passado uma caminhada singela, mas que já teve uma boa adesão, e para esse ano a gente vai fazer uma divulgação maior. E o ano passado nós saímos ali da Praça 15 de Novembro e descemos até a concha acústica, e todo mundo com a cor roxa, com a camiseta oficial, que é a camiseta que é utilizada em todos os eventos mundiais, e
o nosso contato com essas outras instituições mostraram que tivemos quórum melhor do que Caminhada de São Paulo, por exemplo. Então a adesão foi muito melhor. Então esse ano nós estamos pretendendo fazer uma caminhada um pouco maior, né? Também com distribuição de camiseta. Vai sair do mesmo local? Do mesmo da local, Praça 15, isso, do mesmo local da Praça 15 até a Concha Acústica, onde a gente finaliza geralmente com o Dr. Renato falando alguma coisa, a nutricionista dando algumas dicas, enfim. E aí no meio a gente sempre tem ali distribuição de algum brinde ou enfim, né, pipoca, para o pessoal ter uma manhã de domingo, além da gente chamar essa conscientização, ter uma manhã agradável. Então, com certeza, mais para frente, todos os detalhes aí colocaremos nas redes sociais do GCRON, do Instituto Lubeck, da Uncuitu, e os convites também serão distribuídos aí, 11 mil convites pela cidade de Salto e por Itu também, convidando a todos que participem e a gente consiga fazer uma caminhada aí do Maio Roxo melhor do que fizemos no ano passado. Ok, então eu acho que esgotamos o assunto CRON hoje. Sim. Eu queria agradecer a presença de vocês, Dr. Renato, Camila. Obrigada por todas essas informações que vocês nos passaram aqui e sucesso na caminhada. Espero que as pessoas estejam presentes e lutando aí dessa conscientização sobre a doença de Crohn. Obrigada a você, Mirna, pelo convite e principalmente pelo espaço e você se interessar em falar do tema, do assunto, que eu acho que é através da informação que a gente consegue aí levar para a população uma melhor qualidade aí de vida e ele saber que se ele estiver doente, se ele estiver com essa patologia, existem bons profissionais como o Dr. Renato que eles podem procurar e eles terem aí uma ótima qualidade. Eu é que agradeço em nome de todos os internautas e todos os telespectadores da ITV que nos acompanham aqui. Obrigada, viu? Obrigada. E obrigada a você que me acompanha aqui toda sexta-feira. Fique com Deus. Semana que vem eu estou de volta. Beijo no coração e até lá.